Juliana Lopes, a pauta da legalização do aborto deve avançar depois do voto do ministro Luiz Roberto Barroso? Não necessariamente, né, Leandro? É importante que a gente destaque isso, porque assim como Rosa Weber fez quando deixou a Suprema Corte, ela deixou ali o voto pronto, que é o que Barroso também vai fazer. Há um entendimento, inclusive, entre os juristas, de que vai ser um voto favorável pela descriminalização do aborto, assim como aconteceu ali na discussão das drogas. Mas isso não significa que o Supremo Tribunal Federal vai abrir esse caminho para esse assunto, né? Porque depende do ministro Edson Fachin, que é agora o atual presidente da Corte. Ele precisa pautar esse assunto para que os outros ministros também participem do julgamento e deixem ali os seus votos. Mas como está de saída, assim como fez Rosa Weber, vai deixar ali o voto e um recado, né? Porque é sempre uma mensagem importante o voto do ministro. Ele já declarou por várias vezes ser contrário à criminalização. Eu até separei aqui uma fala de Barroso em um seminário que ele fez recentemente, que ele diz o seguinte, que a mulher não é um útero a serviço da sociedade. Se os homens engravidassem, esse problema já teria sido resolvido. O ponto é que a criminalização se tornou uma má política. Ele vem destacando, ainda quando era presidente do STF, que a sociedade não estava pronta para esse debate ainda, porque as pessoas não sabiam diferenciar ser contrário ao aborto, mas ser favorável à descriminalização do aborto aqui no Brasil, que são duas coisas que podem estar conjuntas, né? E diante dessa questão, que é muito forte na sociedade, ele também não foi um ministro que pautou na cadeira da presidência do Supremo Tribunal Federal. Por que esse é um debate espinhoso? Também por conta da política. Quando esse assunto ele é tratado no âmbito da política, a gente tem uma divisão muito clara aqui no Brasil sobre tudo que interfere nessa discussão, que deveria, inclusive, ser muito técnica e dizer muito a respeito da saúde pública, mas ela é envereda por um lado que é da divisão política, da polarização de esquerda e direita, que envolve também questões religiosas, de grupos religiosos. E quando esse debate dos grupos religiosos entra nessa questão, fica difícil ter espaço para uma discussão técnica, que é o que o Supremo Tribunal precisa fazer nesse momento, pensando em saúde pública e saúde das mulheres brasileiras. Eu até separei uns dados aqui que mostram que o Brasil tem alguns números, inclusive tem poucas pesquisas, Leandro, sobre os números do aborto aqui no Brasil, mas que fala muito sobre eles acontecerem todos os dias, diariamente, de uma maneira ilegal. Claro que tem aquelas situações em que o aborto é legal, mas tem também os ilegais acontecendo, né? E tem uma divisão social sobre isso. A mulher mais rica que consegue ter acesso a uma medida segura para fazer o aborto e a mulher mais pobre, negra, essencialmente, que acaba morrendo. Mas isso tudo entra muito na questão política e no embate político. Sempre que o Supremo Tribunal Federal pauta esse assunto, tenta tratar desse tema, o Congresso Nacional se movimenta. E o que a gente sabe é que tem grupos religiosos muito fortes, da oposição, inclusive, contrários a qualquer andamento dessa pauta e favoráveis, inclusive, à proibição do aborto, seja ele até com os pontos que estão previstos hoje na Constituição. Então, qual que é a expectativa do mundo jurídico? De que, sim, Barroso deixe um recado ao deixar a sua cadeira do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, que é muito importante na sociedade brasileira, mas que o Supremo ainda tenha um tempo ali para entender qual vai ser o caminho para tratar desse assunto, diante do embate político e de uma sociedade que ainda precisa entender as diferenciações e que esse é um assunto técnico e que trata sobre saúde pública essencialmente. Aí entram várias questões nessa discussão, por isso que ela não vai para frente. Agora, Ju, vale destacar também que o ministro Luiz Roberto Barroso, apresentando o voto dele, impede com que o próximo ministro a assumir a vaga dele não consiga votar. Não é isso? É isso. Ou seja, a Suprema Corte já fica com 2 votos favoráveis. Agora, qualquer outro ministro pode apresentar um pedido de vista e suspender novamente todo o julgamento. Hoje tem todo esse processo burocrático ali na Suprema Corte, mas o básico é que depende de uma decisão que, é claro, é tomada pelo presidente do STF, mas em conversas, claro, com os outros ministros, sobre pautar esse tema, abrir espaço para que esses outros votos aconteçam. Então, a gente tem agora, nesse momento, 2 votos favoráveis da ministra Rosa Weber, que, inclusive,
inclusive, deixou o voto assim como o ministro Barroso, dizendo o seguinte, que a maternidade não é uma escolha, não é uma obrigação coercitiva, e impor a continuidade da gravidez a despeito de particularidades que identificam a realidade experimentada pela gestante, representa forma de violência institucional contra a integridade física, psíquica e moral da mulher. Então, a gente tem 2 votos, muito provavelmente, né? Tem agora o de Rosa Weber, mas o voto de Barroso é muito forte, porque o que espera é que ele adote a posição que ele já vem adotando em debates, em discursos sobre essa pauta, que, lembrando, Leandro, é uma ação de 2017, protocolada pelo PSOL. Então, de 2017 para cá, a gente teve votos, um pouco desse debate, o Congresso Nacional sempre passando à frente, tentando ali aprovar alguns projetos nesse caminho, mas ainda nenhum avanço. E esse é um ponto muito sério, porque o Brasil acaba ficando atrás de outros países, inclusive da América do Sul, que já trataram desse tema, já encararam e tiveram coragem. Acho que esse é o ponto mais importante, coragem para tratar desse assunto que é tão importante para a saúde da mulher.